Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. A gente começa o encontro de hoje com a seguinte canção, baseada em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Doce abandono, Padre Zezinho. Doce abandono, doce religião, acreditar que este mundo tem dono e que somos irmãos, acreditar na justiça e na paz, mesmo quando a mentira parece vencer. Eu me abandono no Espírito Santo e começo a entender. Seja bem-vindo ao nosso encontro, ao nosso momento aqui na rede social, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no WhatsApp. E eu peço a você que deixe seu like, que para criticar, para bater, tem muita gente. Essa reflexão é uma reflexão que nasce a partir de uma realidade. E essa realidade é a nossa vida cotidiana. Por isso, ousei a denominar meu blog, né, Denonato, teólogo do cotidiano. E a gente vai olhando para o evangelho de hoje. A gente pede a você que deixe seu like. Não esquece não, tá? Ou que comente com a gente aqui. Bom, Jesus disse claramente, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a outra. E a gente entra nesse contexto até porque a gente sabe muito bem que existe, né, uma cultura da violência. E a gente conhece bem essa frase de Jesus que atravessa séculos. É uma bomba contra a lógica da violência, a lógica da vingança. Jesus não está nos convidando a sermos omissos ou passivos, ou tampouco a sermos covardes, mas uma resistência e uma coragem consciente, uma resistência ativa e profunda e corajosa. A resistência do amor que não revida na mesma moeda, a resistência do amor que perdoa, a revolução da não violência, revolução pregada por Jesus, por Luther King, por Gandhi, por tantos outros, Francisco de Assis e tantos outros e outras que viveram a radicalidade do evangelho até mesmo sem ser cristão. O que Jesus cita hoje aqui não é só uma lei judaica, é uma regra anterior ao judaísmo. A gente fica curioso, querendo entender de onde veio a Bíblia, existe fundamentalismo radical, que inspirou. Sim, mas a Bíblia nasce dentro de uma realidade. Essa lei da violência e da retribuição ou da correção é o Código Italião, vem lá do Código de Hammurabi, na antiga Babilônia. Lá já se dizia, se um homem ferir o olho do outro, perderá também seu olho. Lá o número 196. E aí a gente olha claramente que essa justiça não era justiça, mas era uma vingança desproporcional. Por quê? Porque havia um problema grave na justiça naquele contexto. A pena era diferente conforme a classe social. Ou seja, os ricos sempre sendo ricos, né? Então, e o pobre sempre sendo pobres. As meninas, né? Quem está em cima sobe, quem está embaixo desce. O rico ferindo um pobre pagava uma taxa. Pronto, está resolvido o problema. Mas se o pobre ferisse um rico, ele chegava até ser morto. A justiça naquele contexto, mesmo sendo escrita, já favorecia os poderosos, como diz Chico Alencar, os donos de gado e gente. E os pobres? Os pobres, como hoje no Brasil, né? Carregava o peso da mais dura pena. Ou seja, quando é rico, ele tem um montão de advogado, um montão de pessoas para fazer uma série de recursos, e chega na hora, o pobre se lasca. Você percebe como isso continua acontecendo hoje? Quem defende a pena de morte como justiça, com as próprias mãos, também aqueles que defendem as milícias, os grupos de extermínio, geralmente estão em cima de palanques, estão até mesmo no altar.
Jesus, quando fala da não violência, ele fala claramente da responsabilidade. Aqueles que falam Deus acima de tudo, são os que falam que o Deus presente no coração do homem, o Deus presente na imagem do homem, por ter cometido um pecado, um crime, pode ser morto. Esquecendo totalmente que Jesus foi morto pelo Estado que achava que a pena de morte era justiça. O evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42, rompe essa lógica. Jesus não diz, fique quieto. Ele diz, eu, porém, vos digo. Ele diz, oferecer a outra face não é você ser omisso ou covarde, é romper com a lógica da violência. Tivemos aí o caso de Israel com Hamas. Quantas crianças, quantos jovens, quantas pessoas já morreram nessa guerra. E agora Israel resolveu atacar também o Irã. E a gente percebe claramente que a regra da retribuição do mesmo tipo. E Jesus hoje pede para a gente, você não quer dizer que você pode bater, mas não vai ser igual ao outro, não vai agir da mesma moeda, não vai se rebaixar. Isso é coragem. Isso é coragem evangélica, não é covardia. É a mesma força que sustentou os grandes mártires, né? E a gente conhece bem os grandes do nosso contexto. Francisco de Assis, Gandhi, Luther King, Dorothy Stang, Dom Oscar Romero. Também a gente lembra de Adriano Hipólito, que diz que o céu começa aqui. E a gente sabe muito bem que Paulo diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. E ninguém apagueis com o mal, Romanos 12, 17. E o profeta Isaías, nessa lógica da não violência, traz para nós uma das mensagens mais belas que nós não queremos ler muitas das vezes. Transformarão suas espadas em arados, suas lanças em foice, não se aprenderá mais fazer a guerra. Isaías 2, versículo 4. O reino que Jesus vem anunciar, ele nos convida a plantar esse reino no aqui e agora. No contexto pleno desta palavra, o aqui e agora, como diz Adriano Hipólito, o reino de Deus começa aqui. Caríssimos, caríssima, não se deixe contaminar pela lógica da vingança. Não se permita, como diz o amigo no processo que eu estava conversando com o amigo, eu quero é vingança. Justiça não é vingança. Não permita que o erro do outro defina a sua resposta, mas também não seja omisso perante a injustiça. Resista, mas resista com ternura, com respeito. Sejamos firmes com compaixão. Viva a justiça do reino, que é a misericórdia, transformando-se em esperança. Lembre-se, caríssimos e caríssimas, nós não podemos ser vencidos pelo mal. As armas dos cristãos são a cruz, a escuta, a oração e a coragem de amar até o fim. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que nós devemos viver. Se essa reflexão que nós fizemos aqui hoje com você foi uma reflexão válida, deixe também aqui entre nós o seu like, o seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal. E sabe muito bem, nós precisamos do vosso apoio, pois a extrema-direita ataca e ataca diretamente em nossas redes. Ataca perguntando por mandato, pela consagração. Infelizmente isso, por mais que a gente tente navegar por cima dessas ondas, desse maremoto das críticas, às vezes nos toma. Agradeço a você pela sua paciência, pela sua audiência. Ficamos com Deus. Que Deus nos ajude para sermos fiéis ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato.